Olha, a gente pode citar 3 obras em que o Emmanuel claramente se manifesta sobre a vida extraplanetária. No livro O Consolador, na questão 73, é feita a pergunta para ele, muito parecida com a que Kardec fez para a egrégora Espírito da Verdade, sobre a vida de outros planetas e se os seres de outros planetas teriam a mesma feição que nós aqui da Terra. E o Emmanuel repete a egrégora do Espírito da Verdade, dizendo que não seria possível e nem necessário que assim fosse, que nós tivéssemos todos a mesma fisionomia, a mesma característica física, né? Freitas Nobre com a pergunta seguinte. Chico Xavier. Camille Flammarion, há cerca de um século, publicou um livro estudioso que ele era de astronomia. Aliás, publicou muitos livros. Neste livro publicado há um século, que o telespectador poderá verificar, porque aqui a segunda edição já é de 1877, neste livro, Camille Flammarion publica fotografias que ele obteve do Observatório Astronômico de Paris, do qual era membro, fotografias das crateras lunares. Aqui está um livro, mostrei o frontispício do livro, e aqui está uma das fotografias das crateras lunares, além de outras fotografias elucidativas. Que ano, Freitas? Em 1877, porém já é a segunda edição. Aqui está também uma fotografia da Lua tirada há um século por Camille Flammarion. Camille Flammarion é autor daquele trabalho da pluralidade dos mundos habitados. Ora, os cientistas da NASA estudaram recentemente, este ano, 2 meteoritos. E nestes 2 meteoritos apuraram que 6 dos 18 aminoácidos do mesmo tipo dos encontrados nas células vivas aqui no nosso mundo terráqueo estavam presentes nesses meteoritos. Ora, que forma, se admitindo-se a existência de vida em outros planetas, que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder, através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores? A pergunta de Sua Excelência, o nosso caro deputado federal, Dr. Freitas Nobre, é uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. E o nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camille Flammarion, na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar tanto quanto possível as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo. Zita e Aristísio, para falar a respeito desse assunto, a gente começou com alguns números que realmente são assim impressionantes. Até que ponto a gente pode dizer que há vida em outros planetas, Elzita? Eu acredito que plenamente, totalmente. E se a gente retomar esses seus dados,
a gente vai encontrar informações de que até o século XIX nós só tínhamos consciência da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E agora, com os experimentos científicos, com as descobertas, as pesquisas, é que nós estamos chegando a essa percepção. E uma coisa mais interessante ainda, que no século XIX, antes das pesquisas, antes do avanço da ciência, a doutrina espírita já comentava sobre essa possibilidade. Que é muito interessante porque já constitui, né, Aristides, um princípio fundamental do espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados. Pela primeira vez desde o início da conquista espacial, a NASA admite a possibilidade de existência de vida extraterrestre. Pois é, vida inteligente. Cientistas da Agência Espacial Americana deram até um prazo para a confirmação dessa hipótese. Apenas 2 décadas. Já pensou daqui 20 anos? Será que um dia ainda a gente vai ver seres estranhos aqui pela Terra? No encontro realizado em Cambridge, Massachusetts, cientistas da NASA afirmaram que existem 100 milhões de planetas apenas em nossa Via Láctea que reúnem algumas condições de abrigar vida alienígena. Diante dessa possibilidade, a agência vai lançar um amplo programa de buscas, que vai incluir os atuais telescópios instalados em diversos pontos do planeta, além do super telescópio espacial James Webb, a ser lançado até 2018. Antes disso, um satélite dedicado exclusivamente à busca de exoplanetas, ou seja, aqueles existentes fora do sistema solar, será lançado em 2017. Imaginem a surpresa que teremos quando a raça humana se der conta de que não está sozinha no universo, declarou Matt Mountain, diretor do Instituto de Ciências Espaciais de Baltimore e responsável pelo projeto do telescópio James Webb. Segundo ele, há apenas 5 anos, os cientistas não sabiam que cerca de 10 a 20% das estrelas de nossa galáxia têm planetas do tamanho da Terra situados em zonas habitáveis. E mais, a estimativa de que existem 100 milhões de planetas, onde é possível a existência de vida, é bastante conservadora. Novos cálculos falam em 17 bilhões de planetas do tamanho da Terra, girando em órbita de 100 bilhões de estrelas da Via Láctea. Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos, uma realização de nossa Casa Espírita, a Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Mais uma vez, como sempre, conosco nosso amigo Milton Filipelli. Muito bem. Tá bom, seu Milton? Bem, estamos prontos aqui para o nosso trabalho. Prontos. E desejamos aí aos nossos amigos, ouvintes e telespectadores, ou espectadores apenas, que os bons espíritos nos ajudem sempre. É isso aí. E hoje, aqui no Brasil, diversas editoras editam esse livro. Eu, pelo menos, conheço, no mínimo, 2 que já editaram esse livro de Camille Flammarion. Mas Kardec faz também menção, no capítulo 3, né? Do Livro dos Espíritos, a Criação, sobre a pluralidade dos mundos, né, Milton? Na pergunta 55, diz assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Aí os Espíritos respondem que sim. O homem terreno está longe de ser como pensa, né? E nós pensamos muitas vezes, né? O objetivo final como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Todavia, homens há que se julguem espíritos fortes e pensam que este pequeno globo é o único com o privilégio de possuir seres racionais. Isto é orgulho e vaidade. Pensam que Deus criou o universo exclusivamente para eles. Né? E muitos de nós pensamos assim, se não agora, em algum momento nós pensamos assim, né, Milton? É verdade. Agora, imagine uma pessoa que começa a estudar este assunto com maior responsabilidade e ele toma conhecimento aí dessas informações científicas de que existem
bilhões de galáxias no universo. E que as galáxias têm bilhões de mundos, de estrelas e tal. Ficará difícil sustentar a tese de que não existe em algum ponto do universo a vida, até porque onde existe matéria, está ali o espírito a ela ligado. Esse é o primeiro ponto. Agora, como a pergunta ela é muito interessante, assim, como é que poderemos ter a certeza de que existe a vida humana em todo... Ora, então diz assim, a vida humana significaria o quê? A vida na forma humana e as outras formas de vida, porque às vezes os mundos não comportam ainda a forma humana, mas comportam outras formas de vida. E lembremos de que o Espiritismo cria aquele quadro muito interessante dos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, de regeneração e assim por diante. Então, isso já é para um ensaio para mostrar que existem muitas formas de vida. E onde nós olhamos, existe vida. Existe uma forma de vida. O que nós consideramos, olhamos assim a matéria propriamente dita, temos que entender que ali existe uma composição atômica. Qualquer matéria é composta de átomos. Onde existe o átomo, existe o agente que está ligado com as subpartículas e faz funcionar a matéria. Então, com um pouco de cuidado, nós poderemos ter, do lado filosófico, conforme você está salientando aqui no capítulo do Livro dos Espíritos, essa assertiva de que todos os mundos são habitados, mas habitados com diferentes formas de vida. Agora, a vida humana, com certeza, existe em muitos e muitos e muitos planetas. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico. Pode. Cícero, ele pergunta se existe humanos em outras partes do universo, em matéria. Tem muito humano, muitos humanos em planetas mesmo, físicos, idênticos a nós. Muitos mesmo. Com pouquíssimas variações nossas, assim, tem muitos. Eu já conheci muitos ETs, teve um conclave em cima, teve uma reunião que eu fui levado, né, só de gente primitiva, não é uma reunião, vários planetas que vão passar por transições planetárias, Eles pegavam o líder espiritual desses planetas e trouxeram para a Terra. Mas era tudo gente que nem eu, ou pior do que eu. E nós fizemos um conclave, lá tinha mais de 300 pessoas. Aí se olhava com os caras esquisitos, cara de 2,5 metros de altura, gordo, forte, tipo de, né, uns carinha meio bárbaros, saca? Rude. Você tentava falar com ele era ríspido, áspero, certo? Mas eram almas daquele mundo que vai sofrer transições planetárias conjuntas. Mas tinha também planetas e pessoas representantes de gente muito avançada, muito altiva, tal, mas que eram gente na idade das trevas do mundo deles, mas eram espíritos mais avançados que estavam encarnados lá para fazer uma grande revolução do planeta deles, para preparar essa transição. Então isso já aconteceu, de eu participar de encontros assim de muita gente diferente, que maior parte humanos, que nem nós. Só com variações diferentes, um era grande, outro maior, vai certamente humano assim. Não era bem diferente de nós, não.
Um estudo publicado hoje na revista Science descobriu a presença de material orgânico na superfície de Ceres. É um planeta anão do nosso sistema solar. É uma condição essencial para existir vida. A ciência garimpa o universo em busca de explicações para a origem dele e da vida. Dessa vez fez uma descoberta intrigante num planeta anão, um mega asteroide. Ceres fica no cinturão de asteroides, uma região do sistema solar entre as órbitas de Marte e Júpiter. É o maior corpo celeste do cinturão. A sonda Dawn, que significa aurora, usou espectros de luz para analisar a superfície de Ceres e descobriu grande quantidade de material orgânico, compostos de carbono. Os cientistas acreditam que esse material se desenvolveu no núcleo de Ceres. Essa descoberta, anunciada por um grupo internacional de pesquisadores, acrescentou mais um ingrediente ao mega asteroide, que, como já se sabia, tem água congelada, sal, amônia e outros compostos que tornaram possível o desenvolvimento da vida aqui na Terra. Maria De Santis, do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália, participou desse estudo e diz que Ceres tem uma química complexa, interessante. É possível que, mesmo com as moléculas orgânicas descobertas agora, Ceres ainda esteja distante das formas de vida mais primitivas. Mas a ciência está de olho nesse planeta anão que pode ajudar a responder uma das maiores dúvidas da ciência. Existe vida fora da Terra? Há 1 bilhão de anos deu-se o começo efetivo da história de Urântia. O planeta havia atingido aproximadamente o seu tamanho atual e por volta dessa época foi colocado nos registros físicos de Nébadon e lhe foi dado seu nome, Urântia. A atmosfera, junto com uma contínua precipitação de umidade, facilitava o resfriamento da crosta terrestre. A ação vulcânica logo equalizou a pressão do calor interno e a contração da crosta. E quando a atividade vulcânica decresceu, rapidamente os terremotos surgiram, e enquanto isso o período de resfriamento e ajustamento da crosta progredia. A história geológica efetiva de Urântia começa quando a crosta terrestre se resfria suficientemente para permitir a formação do primeiro oceano. A condensação do vapor de água na superfície em resfriamento da Terra, uma vez iniciada, continuou virtualmente até completar-se. Ao final desse período, o oceano recobria todo o planeta com uma profundidade média de quase 2 km. As marés movimentavam-se então quase como do mesmo modo observado atualmente, mas esse oceano primitivo não era salgado. Praticamente consistia numa cobertura de água doce por todo o mundo. Naqueles dias, a maior parte do cloro estava combinada com vários metais, mas havia o suficiente em combinação com o hidrogênio para tornar essa água levemente ácida. No princípio dessa era longínqua, Urântia deve ser vista como um planeta coberto de água. Mais tarde, fluxos mais profundos de lava e mais densos afloraram no fundo do que é o Oceano Pacífico atual. E essa parte da superfície coberta de água tornou-se uma depressão considerável. A primeira massa de terra continental emergiu do Oceano Mundial como um ajuste que restabelecia o equilíbrio da crosta terrestre, a qual se tornava gradativamente mais espessa. Há 950 milhões de anos, Urântia apresenta o quadro de um grande continente de terra, cercado por uma vasta extensão de água, o Oceano Pacífico. Os vulcões ainda são numerosos e os terremotos tão frequentes quanto graves. Os meteoros continuam a bombardear a Terra, mas vão diminuindo de frequência e tamanho à medida que a atmosfera se limpa, mas a quantidade de dióxido de carbono continua elevada. A crosta terrestre estabiliza-se gradativamente por volta dessa época. Urântia foi designada para o sistema de Satânia quanto à administração planetária, havendo sido colocada no registro de vida de Nor-Latchadek. Então começou o reconhecimento administrativo da pequena e insignificante esfera destinada a ser o planeta no qual, subsequentemente, Micael engajar-se-ia no empreendimento estupendo da auto-ortoga mortal, participando das experiências que levaram Urântia a tornar-se localmente conhecida desde então como o Mundo da Cruz. Há 900 milhões de anos, Urântia presenciou a chegada do primeiro grupo de exploração de Satânia, enviados de Jerusalém, a fim de examinar o planeta e elaborar um relatório sobre a sua adaptabilidade para transformar-se numa estação de vida experimental. Essa comissão, constituída de 24 membros, abrangia portadores da vida, filhos Lanonandeques, filhos Melquisedeques
serafins e outras ordens de vida celeste, vinculadas à organização e administração inicial dos planetas. Após efetuar uma pesquisa cuidadosa no planeta, essa comissão retornou a Jerusalém e apresentou um relatório favorável ao soberano do sistema, recomendando que Urântia fosse colocada no registro de vidas experimental. Após efetuada uma pesquisa cuidadosa no planeta, essa comissão retornou a Jerusalém e apresentou um relatório favorável ao soberano do sistema, recomendando que Urântia fosse colocada no registro de vida experimental. O vosso mundo, desse modo, foi registrado em Jerusalém como um planeta decimal, e os portadores da vida foram notificados que lhes seria dada permissão para instituir novos modelos de mobilização mecânica, química e elétrica, assim que, em um momento subsequente, viesse com os mandados de transplantação e implantação da vida. No tempo devido, foram tomadas medidas para a ocupação planetária pela Comissão Mista dos 12 de Jerusalém, aprovada pela Comissão Planetária dos 70 de Edentia, e os planos propostos pelos conselheiros assessores dos portadores da vida finalmente foram aceitos em Salvington. Logo depois, as teledifusões de Nébadon divulgaram o anúncio de que Urântia tornar-se-ia um cenário onde os portadores da vida iriam executar o seu 60º experimento em Satânia, destinando a ampliar e a melhorar o tipo Satânia de modelos de vida de Nébadon. O motivo teórico que eles me pediram para que eu escrevesse esses livros é um só. Imagine alguém que na nossa sociedade comete um crime e que, portanto, é obrigado a ficar no penitenciário durante uns bons 50 anos. A sociedade aqui fora evolui e ele fica estacionado entre os muros da prisão. 50 anos depois, cumprida a pena, ele vai ser reintegrado à convivência com a sociedade. Como ele saiu de uma sociedade que evoluiu muito e ele não evoluiu, se ele for reintegrado sem um devido preparo psicológico informativo, ele pira. Muito bem. Nessa ótica de análise, esses seres informam que nós que estamos aqui na Terra, aí entra também a questão da reencarnação que você falou, reencarnando ciclicamente, há muito tempo atrás. Os nossos espíritos adoeceram, perderam a simplicidade da alma e com isso nós perdemos a habilidade de sentir ternura uns pelos outros. Nos tornamos seres complicados e estamos aqui isolados da convivência com as demais civilizações cósmicas, só que já é chegado o momento da reintegração cósmica do nosso mundo. Agora, e por que que todas as teorias e todos os livros e tudo que a gente vê sobre outras civilizações extraterrestres, elas são sempre muito mais adiantadas do que a gente? Será que a gente é tão devagar assim? Pela notícia que universo? julgo estar recebendo, há de tudo lá fora. Há seres mais evoluídos e há seres também problemáticos, ou ainda mais que nós. Mas fato é que esse tal momento da reintegração cósmica seria marcado pelo primeiro contato oficial com esses seres. E meu desespero é porque... Mas não teve esse contato ainda. Mas vai ter a qualquer momento. Quando? Esse é meu desespero, porque se eu estivesse escrevendo para dizer, olha, isso vai acontecer sabe-se lá quando, tudo bem. Mas nos livros, e aí está a minha covardia moral, pois que quando eu comecei a editar, eu não queria aparecer. Eu jamais não pretendia aparecer. E tem data? Eles dizem o seguinte, Jô, sabe quando um fruto maduro ainda está preso à árvore, mas já tem outros frutos no chão? A gente sabe que os tempos são chegados porque a qualquer momento aquele fruto se desprenderá da árvore. Porém, não há nenhum cientista terreno ou extraterreno que saiba dizer dia, hora, minuto e segundo em que aquele fruto cairá da árvore. Porém, sabe-se que os tempos são chegados porque ele já está maduro. Mas que fruto é esse? Que fruto seria esse? Não, eu sei. Mas esse fruto, simbolicamente, seria a volta de Cristo. A volta de Cristo? Sim, como príncipe da paz, pois que já que estamos isolados dessa convivência com civilizações de fora... Quer dizer, nisso tudo entra a volta do Cristo, quer dizer, não é seria o primeiro contato não é uma espaçonave que vai chegar. Sim. Só há uma forma de vir lá de fora, ou voando feito um super-homem por sobre as nuvens, ou voando em alguma coisa. Não é que ele necessite disso, dizem eles. Não, poderia ser de novo, podia ser também através de uma concepção, não poderia? Mas segundo o próprio Jesus, quando aqui esteve, ele disse que retornaria na sua forma natural de autoridade celeste, cercado por todas as suas hostes angelicais, para presidir esse momento de reintegração. Mas aí não está se falando, aí você está falando de Apocalipse, está falando de João, né? Sim. Aí ele fala em corpo, no seu corpo, como é que se diz, meu Deus? Hein? Glorificado. No seu corpo glorificado, né? O corpo glorificado, claro que não é esse aqui, né? É um corpo, que eu tenho a impressão que é o corpo que os discípulos
quando encontram ele, não reconhecem depois da ressurreição, né? Isso. Tem o primeiro encontro com discípulos que não o reconhecem, porque ele está inteiramente transformado. A meu ver, parece que o que se insinua ali é que ali já seria o Cristo no seu corpo glorificado, né? Mas isso pressupõe, eu não entendo essa mistura não seria com bem esse corpo com o disco voador, entende? A mistura é que funde um pouco a minha cabeça. Sim. E de reencarnação também. Desculpa, pelo fato que... De estarmos isolados, isso é um assunto novo para a gente. Então, depois que vários mestres estiveram aqui tentando despertar em nós a percepção de que só há um comportamento que nós podemos e devemos assumir para permitir que a Terra possa ser reintegrada à convivência cósmica, que é a atitude amorosa. E Jesus deu a sua vida por isso, não como uma questão religiosa, mas como uma questão de ousadia, de atitude política, porque, segundo ele, os seres cósmicos minimamente elegantes têm como atitude natural a postura amorosa. Nós adoecemos, perdemos a simplicidade da alma, com isso perdemos a habilidade de sentir ternura uns pelos outros e nos tornamos seres indesejáveis. A gente morre de medo de ET. Na verdade, talvez eles tenham medo da gente. E nós somos os violentos da história. Na verdade, essa violência vem, quer dizer, na plenitude dos tempos. Quando Jesus vem, já é por causa dessa mesma violência, não é isso? Mas não ficais perturbado o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse lhes preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho até lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Senhor, mostra-nos o Pai, o que já nos basta. Eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Porque eu vou para o Pai. O que vocês pediram em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei.